Por décadas após o desastre, havia pouca dúvida sobre o que afundou o Titanic. Quando o navio nomeado de Infundável caiu em um iceberg em sua viagem inaugural em 1912 e levou mais de 1.500 de seus 2.200 passageiros para o fundo. E no vídeo de hoje você verá uma nova informação que mudará completamente a história do Titanic. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe para todos os seus amigos. Chega de enrolação e vamos nessa! Duas investigações feitas pelo governo após o desastre concordaram que foi o iceberg a razão do Titanic afundar. A culpa pelo incidente recaiu sobre o falecido capitão do navio A.J. Smith, que foi condenado por correr a 22 nós através de um conhecido campo de gelo nas águas escuras da costa de Newfoundland. Será mesmo a culpa do capitão? Bom, não vou dizer nada ainda, continue assistindo. Questões persistentes sobre o que poderia ter afundado o navio, aparentemente indestrutível, nunca desapareceram completamente. Em 1985, quando o oceanógrafo Robert Ballard, após anos de busca, finalmente localizou os restos do navio a 2,5 milhas abaixo do fundo do oceano. Ele descobriu que realmente o navio havia se partido em dois na superfície antes de afundar. Alguns anos depois que Ballard fez essa descoberta, as primeiras peças do navio foram trazidas à tona, fazendo surgir dúvidas sobre evidências físicas de que o aço de baixa qualidade poderia ter causado o desastre. Em 2 livros, um grupo de historiadores, arquitetos navais e cientistas de materiais argumentaram que novas evidências têm desvendado ainda mais a conhecida história do Titanic, levantando mais questões sobre o que causou o desastre. Em O que realmente afundou o Titanic, novas descobertas forenses, Jennifer Hooper McCart, cientistas de materiais da Oregon Health and Science University, e Tim Foyk, cientista do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, argumentaram que não foi o caso do navio. Aço que era fraco. Eram os rebites, o importantíssimo pino de metal que seguravam as placas de aço do casco juntos. Os historiadores Rick Cooler e John Charterton acreditam que 2 pedaços descobertos recentemente no fundo do Titanic provam que a popa do navio nunca se elevou no ar, como muitos especialistas do Titanic, incluindo Cameron, disseram. Quando a quilha do Titanic foi lançada em 1909, a Harland & Wolff, a construtora Belfast que construiu o navio, certamente não acreditava que seu projeto ainda seria controverso 100 anos depois. Construído em resposta à construção de uma nova geração de navios de linha rápida, o Titanic e seus navios irmãos Olímpico e Britânico foram os maiores navios já feitos. Da proa à polpa, eles tinham quase 900 pés de comprimento, superando até mesmo os maiores arranha-céus. Mais de 70 anos se passaram até que os cientistas pudessem estudar a primeira evidência física do naufrágio. Por sorte, o primeiro pedaço de aço puxado para cima parecia pôr fim ao mistério. Quando o aço foi colocado em água gelada e batido em um martelo, ele quebrou. Durante grande parte da década de 1990, os cientistas pensaram que esse aço frágil era responsável pela inundação maciça. Apenas recentemente, testes em outras partes maiores do navio refutaram essa teoria. A peça original, os cientistas descobriram, tinha sido excepcionalmente fraca, enquanto o resto do aço do Titanic passou nos testes. Especialistas em busca de explicações chegaram a outro elo potencialmente fraco, os mais de 3 milhões de rebites que seguravam o navio juntos. McCart e Foyk começaram a examinar 48 rebites trazidos dos destroços e descobriram que eles continham altas concentrações de escória, um resíduo de fundição que pode causar fraturas de metal. Pesquisando nos arquivos de Harland & Wolff, eles descobriram que os ambiciosos planos do construtor naval de construir 3 grandes navios ao mesmo tempo colocaram uma grande pressão em seu estaleiro. Por causa das pressões de tempo, eles começaram a usar material de baixa qualidade para preencher as lacunas, disse Foyk. Quando o Titanic atingiu o iceberg, dizem McCart e Foyk, os rebites de ferro mais fracos do arco estouraram, abrindo as costuras do casco e apressando a morte do navio. Não é por acaso, diz
vez foi que a inundação parou no ponto do casco, onde os rebites de aço começaram. Rebites mais fortes poderiam ter retardado o processo de afundamento, mas uma vez que a água começou a inundar 6 compartimentos do Titanic, era apenas uma questão de tempo até o navio afundar. Questões permanecem, porém, sobre exatamente como e por que o navio finalmente se separou e afundou. Quando Roger Long, um arquiteto naval contratado para acompanhar a expedição, começou a analisar as bordas das peças do casco, chegou a uma conclusão surpreendente. Era possível, acreditava ele, que o navio tivesse quebrado, um modo como os especialistas acreditavam há 2 décadas, com a polpa subindo para um ângulo de 45 graus antes da divisão do casco do navio. Há muitas coisas contraditórias que você pode ver nas peças, diz ele, mas o único cenário que eu poderia propor para explicar todas as contradições foi que o navio quebrou em um ângulo muito raso. Um exame minucioso das peças mostrou que elas haviam sido interrompidas no meio de rasgar. Um sinal, Long diz, que o navio ainda estava em um ângulo baixo o suficiente. Ele estima apenas 11 graus que sua popa poderia recuperar a flutuabilidade. Começou a rachar. Se a parte de trás do navio tivesse sido levantada da água em um ângulo de 45 graus, conforme descrito no filme de Cameron, uma vez que a polpa partisse, nada a teria impedido e os pedaços do casco teriam se partido em 2. Qual a importância de saber se o navio partiu em 2? Para os passageiros do Titanic, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Talvez, com os rebites de maior qualidade ou um casco mais grosso, o navio poderia ter flutuado por mais tempo. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa nova descoberta. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe para geral e ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. Muito obrigado e até a próxima!